Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A partir de hoje, o Supremo Tribunal Federal terá uma nova presidente. A ministra Rosa Weber será a terceira mulher a comandar a corte. Ela assume o posto no momento de tensionamento das relações entre o STF e os demais poderes da República, em especial o Executivo. No discurso de despedida, o antecessor de Rosa Weber, o ministro Luiz Fux, afirmou que o Supremo jamais deixou de trabalhar, apesar de ter sofrido ataques e provocações. Nos 2 últimos anos, a Corte e seus membros sofreram severos ataques em tons e atitudes extremamente enérgicos. Não houve um dia sequer em que a legitimidade de nossas decisões não tenha sido questionada, seja por palavras hostis, seja por atos antidemocráticos. Nesse processo de inflexão e de reflexão, mas também de reação e de reconstrução, e mesmo em face das provocações mais lamentáveis, esta Corte jamais deixou de trabalhar altivamente, impermeável às provocações, para que a Constituição permanecesse uma certeza primeira do cidadão brasileiro, o ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada das indagações nacionais. Desde 2019, o STF acumulou uma série de inquéritos sensíveis contra o presidente Jair Bolsonaro, os apoiadores dele e integrantes do governo. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para mudar o relator, o ministro responsável sobre aquela investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por ele ter associado a vacina da Covid-19 com o HIV e também a máscara à gripe espanhola. O ministro Alexandre de Moraes manteve ele mesmo como relator dessa investigação. A Procuradoria-Geral da República queria que o ministro Luiz Roberto Barroso fosse apontado como o responsável por conduzir essa investigação. E a justificativa da vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, era de que o ministro Luiz Roberto Barroso já conduz outras ações com esse mesmo objetivo, com esse mesmo assunto. Mas agora o ministro Alexandre de Moraes nega esse pedido da Procuradoria-Geral da República para mudar o relator. E nesta mesma decisão tem outra informação bastante importante, porque ao negar esse pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes devolve essa investigação à Procuradoria-Geral da República e cobra uma manifestação da PGR sobre o pedido de indiciamento que foi feito pela Polícia Federal, do próprio presidente Jair Bolsonaro e também do ajudante de ordem do presidente, o coronel Mauro Cid. Alexandre de Moraes negou os mais recentes pedidos da PGR para arquivar o inquérito contra Jair Bolsonaro sobre o suposto vazamento de dados sigilosos da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes acaba de prorrogar por mais 3 meses, por mais 90 dias, o inquérito que apura a existência de milícias digitais. É um inquérito que virou ali o inquérito mãe, que apura a existência de organizações compostas por diversos núcleos, inclusive políticos. Os filhos do presidente são citados nesse inquérito, que atuam para disseminar de maneira organizada e propositada informações falsas em diversos grupos da internet. Nas últimas semanas, decisões do Supremo ligadas a esses inquéritos foram alvo de críticas. Entre elas, a autorização para uma operação de busca e apreensão contra empresários que apoiam o governo. Se a gente fizer um paralelo, é como se, vamos supor, num governo Lula 3, se o Lula ganhar a eleição, o Eduardo Bolsonaro faz um pedido para o Supremo Tribunal de apreensão, de bloqueio telemático, de conta, contra empresários alinhados ao petismo, e o ministro Nunes Marques, por exemplo, acata. Ou se a gente voltar no tempo, fazer um paralelismo histórico, no governo Dilma, um parlamentar do PSDB faz um pedido para o Supremo e é acatado, né? Dá para a gente fazer esses paralelos, né? Você já tinha desde o começo essa operação, já tinha essa suspeita forte dela ter um embasamento muito frágil e é difícil compreender por quê, porque naquele momento da operação, o ministro Alexandre de Moraes estava muito bem posicionado, teve uma posse histórica no Tribunal Superior Eleitoral,
prestigiada por ex-presidentes da República, pela mídia, pelos formadores de opinião, conseguiu ali, de certa maneira, nessa quadra da política brasileira, estabelecer um limite ali para até o bolsonarismo mesmo. Então, ali ele ficou essa avaliação, primeiro, das decisões em si, e segundo, depois, essa reportagem do Estadão, onde você vê que uma liderança, das principais lideranças da oposição, que fez o pedido contra empresários alinhados ao governo. Isso aí piorou ainda mais a situação. Afinal, qual é o tamanho do desafio da ministra Rosa Weber no distensionamento da relação entre os poderes? Para falar sobre essa e outras questões, conversamos com a nossa analista de política da CNN, a Thaís Arbex. Eu falei que ela ia voltar, então está de volta. Thaís Arbex batendo ponto aqui no Item Mais com a gente, porque é isso, é ano eleitoral e que o judiciário também passa por essa mudança. Então a Thaís Arbex vai trazer pra gente bastidor, análise, informação, aquilo que ela sabe fazer como ninguém. Arbex, bem-vinda. Olá, Carol, obrigada mais uma vez pelo convite. Sigo a postos aqui para quem está nos ouvindo no Item Mais. Thaís, começa a nossa conversa fazendo aqui referência à fala do ministro Luiz Fux, o seu discurso de despedida do comando da Suprema Corte. Quando ele coloca, vou aqui abrir aspas, do ministro Fux, os colegas que passaram por essas cadeiras bem sabem que aqui não se vivem dias fáceis. Essa afirmação de Luiz Fux traz o que pra gente de sinalização sobre o que está esperando Rosa Weber? Por que os dias não estão tão fáceis e quais serão esses desafios para a ministra que assume a Suprema Corte? Carol, nos últimos anos, o que a gente viu? A gente viu o Supremo Tribunal Federal, mais do que se tornar uma instituição muito conhecida pela sociedade, há muita crítica, inclusive, ao fato de que, a partir das transmissões dos julgamentos, isso eu posso dizer, por exemplo, o julgamento do Mensalão, que já foi transmitido ao vivo, nas redações, eu me lembro bem, porque eu fazia o minuto do julgamento. A partir disso, o Supremo passou a ser uma instituição conhecida. Conhecida não só no seu funcionamento ali institucional puro, mas também os rostos dessa instituição conhecida. Hoje todo mundo sabe quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal, o que eles fazem. E aí, com isso, o que a gente viu nos últimos anos? O Supremo Tribunal Federal se tornou um alvo de muitos ataques, alvo de críticas. A gente viveu um período bastante tenso recentemente, com ameaças reais a ministros do Supremo Tribunal Federal, ameaças físicas, ameaças ao prédio. A gente teve o episódio muito recente, que todo mundo lembra, em que foram disparados fogos de artifício contra o prédio do Supremo aqui em Brasília, numa clara indicação de que poderiam ser tiros. Então, é esse clima que o Supremo Tribunal Federal vive. E é um desafio que foi vivido pelo ministro Dias Toffoli, foi vivido pelo ministro Luiz Fux e vai ser vivido pela ministra Rosa Weber. Foi exatamente na gestão do ministro Dias Toffoli que foi aberto aquele inquérito das chamadas fake news. Aquele inquérito, Carol, ele surge neste momento, no momento em que o Supremo Tribunal Federal passa a ser alvo de muitos ataques, em que os ministros têm a sua segurança física ameaçada. E aí, com a chegada do inquérito, algumas coisas mudaram. Se viu diminuir essas ameaças diretas, mas elas não cessaram. A gente fala disso com uma certa frequência. Se eu pudesse pontuar um único elemento, diria que o desafio da Rosa Weber é conseguir manter a instituição firme, segura, não só do ponto de vista da institucionalidade, do ponto de vista da função do Supremo Tribunal Federal, mas também da integridade física dos seus membros. Acho que esse, hoje, é o principal desafio. E aí tem um outro ponto, Thaís, que é a relação entre os poderes. Você destaca pra gente esse momento de tensionamento. Rosa Weber pode inaugurar um novo capítulo dessa relação? Carol, acho que para responder a sua pergunta, a gente tem que olhar um pouco para o perfil da Rosa Weber. Rosa Weber é uma ministra bastante discreta, é um gabinete que não é tão acessível para a articulação política. E aqui eu não estou falando isso no tom pejorativo, não. Estou falando que é uma ministra que é mais fechada neste quesito. É uma ministra que circula menos no ambiente político. De cara, talvez eu diria que isso pode ser uma característica ruim. Mas
Por outro lado, eu ouço muita gente, né, conversando com muita gente, o que a gente consegue perceber? Que a gestão da Rosa tende a ser uma gestão bastante técnica, uma gestão bastante interna, voltada para dentro, assim, menos para essa gestão política mesmo. Não sei se isso, neste momento, pode ser bom, e sendo o próximo presidente quem for. Pode ser que tire o Supremo Tribunal Federal do foco por enquanto. Mas há um elemento que é maior que tudo isso e depende muito da habilidade de quem está na presidência do Supremo Tribunal Federal, que é o manejo da pauta. Quais assuntos que vão para a pauta, quando que esses assuntos vão para a pauta, como que o tribunal vai responder. Rosa Weber, por exemplo, estava à frente do Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2018, quando já se começou ali a tratar de fake news. Ela mesma foi alvo de ameaças. Me lembro de ter feito essa cobertura, Carol. Então, e ela sempre respondendo muito de maneira institucional. Então, talvez a gente veja um tribunal mais voltado para dentro e menos para fora, com menos articulação política. Não sei se ficou claro, mas eu acho que é esse o caminho, Carol. Ficou muito claro, Thaís. Inclusive, quando você fala nessa relação entre poderes, é bom reforçarmos que teremos eleições agora em outubro e há um candidato à reeleição e outros candidatos a ocupar o Palácio do Planalto. E entre os presidenciáveis são comuns críticas no sentido de uma judicialização, da política e de uma politização do judiciário. Em que medida esse perfil mais técnico de Rosa Weber consegue blindar o Supremo Tribunal Federal desse tipo de crítica? Carol, acredito que sim, mas assim, a gente tem que sempre partir do pressuposto de que o Supremo Tribunal Federal não age por ofício, né? Então, se há um excesso de interferência, de suposta interferência do Supremo Tribunal Federal em questões políticas, é porque o Supremo é muito acionado. E a gente vê isso diariamente, né? O Supremo Tribunal Federal é acionado para resolver questões que o Legislativo não foi capaz de resolver, que o próprio Executivo não foi capaz de resolver. Então, há, no meu entendimento, uma discussão mais ampla. A quantidade de recursos, de ações que chegam no Supremo para que o Supremo decida por questões que não são do âmbito do judiciário, que não deveriam ser do âmbito do judiciário. Na pandemia a gente viu muito isso, a gente segue vendo isso até hoje, e aí abre-se essa margem para um questionamento sobre politização ou judicialização da política. Eu acho que é uma discussão ampla, é uma discussão que ela não tem uma resposta pronta, que não tem uma solução fácil, mas que deriva dessa incapacidade, em grande parte, dos outros poderes de conseguir dar as soluções para aqueles problemas. E aí sempre se recorre ao judiciário. Mas aí, como respondendo especificamente sobre Rosa Weber, para mim, que acompanho o Supremo Tribunal Federal há algum tempo, fica bastante evidente que uma das principais e mais primorosas funções do presidente da Corte é saber conduzir a pauta, é saber que, mesmo que não seja um presidente afeito ao diálogo político com políticos, né, a pauta ela precisa ser olhada diante de um cenário político, que ela pode ser muito implosiva se um determinado tema for colocado em determinado momento. Então, esse manejo da pauta, na minha avaliação, talvez seja, junto com o que eu já trouxe aqui de desafio de Rosa Weber, o principal dele, talvez seja um grande desafio também, Carol. E Thaís, você nos disse que conversou com muita gente sobre o que esperar de Rosa Weber no comando da Suprema Corte. Entre os ministros, essa conversa também acontece? Tem expectativa entre eles? É um pouco no que eu já disse, Carol, de uma gestão mais fechada, de uma gestão mais para dentro. Rosa Weber tem ali alguns ministros com quais ela mantém conversas. Ela não é uma ministra próxima de todos, né? Não é uma ministra que participa de círculos políticos. Então, a avaliação dos próprios ministros é de que é isso, que vai ser uma gestão menos para fora, com menos conversa política, com menos diálogo em rodas políticas. Vai ser uma gestão voltada mais para dentro. Sim, muitos lembram, é claro, a própria gestão no TSE, que já foi uma gestão mais fechada mesmo desse ponto de vista, sabe? De muito difícil de antecipar caminhos,
Rosa é conhecida como uma ministra bastante técnica, assim, uma ministra que é muito fechada ali no seu gabinete, que não costuma, por exemplo, vou trazer aqui para o meu lado, abrir muito para conversas com jornalistas, né, diferente dos outros gabinetes. Então, esse é um pouco o caminho que se desenha ali. Ninguém faz muito juízo de valor, Carol, se vai ser bom ou ruim, mas se faz mais esse diagnóstico mais factual, sabe? De como vai ser. Thaís Arbex, sempre um prazer falar com você. A gente, claro, volta para bater mais papo em uma outra oportunidade, sem dúvida. Obrigada. Imagina, Carol, conte comigo. A ministra Rosa Weber chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2011, aos 63 anos de idade. Vinda do Tribunal Superior do Trabalho, a magistrada foi a segunda indicação da então presidente Dilma Rousseff, ainda no primeiro ano de mandato. Gaúcha de perfil técnico, Rosa Weber é uma ministra discreta, mas esteve à frente de decisões importantes nos últimos anos. A ministra Rosa Weber votou para manter a decisão que manda Rony Lessa a júri popular. Rony Lessa é acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A ministra do Supremo, Rosa Weber, mandou a PGR se manifestar sobre a ação que acusa o presidente Bolsonaro de atacar o sistema eleitoral naquele encontro com embaixadores no Palácio da Alvorada. A ministra Rosa Weber do Supremo determinou a retomada da execução das emendas de relator. Na decisão, a ministra disse que devem ser observadas as regras de transparência aprovadas no Congresso Nacional. A nova presidente do Supremo Tribunal Federal também terá de lidar com uma crescente judicialização de contestações a decisões e medidas adotadas pelo Executivo e pelo Legislativo. O grande volume de reclamações à Justiça sobrecarrega não só o STF, mas o Judiciário como um todo. No ano passado, o tempo médio de tramitação de um processo de primeira instância no Brasil foi de 2 anos e 7 meses. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a necessidade de reduzir a judicialização na política e também a politização da justiça. De fato, isso é um ponto que nos aflige no Brasil, que é uma cultura que existe no Brasil da judicialização constante de tudo, inclusive da política feita, inclusive pela própria política, eventualmente numa decisão do Congresso Nacional, há sempre a discussão, ou quase sempre a discussão dos insatisfeitos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E assim sucessivamente nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas. Infelizmente é um fenômeno que existe e que precisa ser contido, fazer com que as decisões do parlamento possam ser respeitadas e possam ser definitivas, salvo em casos excepcionais em que se possa suscitar algum tipo de inconstitucionalidade. E, igualmente, no âmbito do Poder Executivo, as decisões do Executivo, sobretudo aquelas que devam ser reguladas, haver no Brasil um fortalecimento do direito regulatório. Rosa Weber terá um mandato mais curto, de pouco mais de 1 ano à frente do STF. Ela completa 75 anos em outubro de 2023. Por causa disso, ela será obrigada a se aposentar. Na segunda parte desse episódio, falamos mais sobre o que muda na prática no Supremo Tribunal Federal, com Rosa Weber na presidência. Para isso, convidamos a Ana Laura Barbosa. Ela é pesquisadora do Supremo em Pauta, da Fundação Getúlio Vargas. Ana Laura, seja bem-vinda ao Item Mais. Obrigada pelo convite. Ana Laura, antes de olharmos para o que esperar de Rosa Weber à frente do Supremo Tribunal Federal, vamos olhar um pouco para o que foi a gestão de Luiz Fux. Como que a presidência dele é avaliada? Bom, acho que não tem como falar da gestão do ministro Fux sem falar da pandemia, né? Por mais que a pandemia tenha começado ainda durante a gestão do ministro Dias Toffoli, a maior parte da pandemia realmente aconteceu e foi um desafio enfrentado pela gestão do ministro Fux. Então, acho que talvez seja um exemplo de como a presidência pode ter, enfim, uma pauta e uma agenda, mas ela também tem que lidar com questões urgentes que chegam até o tribunal, e a pandemia foi um exemplo disso, né? O tribunal teve que aumentar as inovações institucionais, tanto para lidar com a pandemia, tanto também para evoluir com relação a mudanças que já estavam em curso. E aí eu acho que um outro exemplo é a introdução e a expansão do plenário virtual, né? Que também fica aí como uma outra marca dessa presidência. Foi lá no começo de 2020, que também coincidiu com o deflagrar da pandemia,
que houve a maior expansão das competências do plenário virtual e teve uma equiparação das competências do plenário virtual com as do plenário físico. E, a partir de então, todas as questões que são julgadas no plenário físico também passaram a poder ser julgadas no plenário virtual. E essa mudança tem implicações não só para a dinâmica do tribunal, como também até para a colegialidade, né? Acho que o plenário virtual tem várias questões, vários problemas que precisam ser aprimorados, que precisam ser estudados, mas é inequívoco que o plenário virtual tem essa vantagem de permitir um referendo de liminares mais rápido, tem as sessões virtuais extraordinárias, e isso foi uma inovação que aconteceu aí durante essa gestão. Acho que tem um terceiro elemento também, que é algo que já tinha começado no ano anterior, mas se intensificou a partir de 2020, que é a tentativa de lidar com os ataques do presidente Bolsonaro ao tribunal, à instituição, e manter aí a força da instituição e ter essa decisão difícil de como lidar com esses ataques e continuar decidindo o que precisa decidir. O que essa presidência deixa em aberto para a futura presidente, Ana Laura? Essa é uma pergunta interessante, porque ela permite que a gente também compare um pouco o perfil dos dois ministros, né? Acho que tanto a ministra Rosa quanto o ministro Fux são magistrados de carreira. Eles, quando foram indicados ao STF, eles tinham anos já de magistratura, mas apesar desse elemento em comum, eles têm personalidades diferentes, né? A ministra Rosa, ela tem uma personalidade mais reservada, ela não gosta ou não tinha o costume de dar declarações à imprensa, ela tinha esse perfil mais conectado a uma noção de magistratura, clássica, com apego ao direito e ao ofício e menos aos holofotes, né? E já o ministro Fux, ele nunca se negou a reconhecer que o exercício da presidência, o exercício do cargo de ministro do STF, sempre esteve atrelado a um elemento mais político do que o restante da magistratura, né? Então, por exemplo, não deixe de reconhecer que para virar ministro do tribunal, um magistrado precisa fazer campanha. Ele reconheceu isso numa entrevista ao projeto da FGV Direito Rio, da História Oral. Então tem lá todos os detalhes de como ele galgou politicamente até chegar ao cargo de ministro. E eu acho que essa diferença na personalidade também pode ter reflexos no modo como cada um deles conduz a presidência, né, do tribunal. A ministra Rosa, enfim, como eu disse, ela é uma ministra mais reservada, que normalmente ficava de fora da política. Tem alguns exemplos na história do tribunal, quando ela se defrontou com ataques ou com desafios e optou por uma postura mais tímida. Mas, por outro lado, tem alguns episódios mais recentes também, nos quais ela optou por uma postura ativa e realmente respondeu a esses desafios, ao invés de adotar essa postura tímida. Então, eu acho que se pudesse um grande desafio que o tribunal enfrenta e que pode ficar como uma questão em aberto, pelo menos para o começo dessa presidência, é realmente o que vai acontecer durante o período das eleições, né? O tribunal talvez enfrente aí vários desafios e tenha que lidar com diversas questões, talvez até ataques, e talvez também questões jurídicas que cheguem ao tribunal com as quais ele tenha que lidar. E também, acho que o litígio futuro vai depender muito do resultado das eleições. Então tem aí esse desafio, e o que fica em aberto há muita dúvida do que vai acontecer, porque tanto durante as eleições como depois das eleições, com certeza a gente sabe que as coisas vão chegar ao tribunal, mas a gente não sabe direito ainda o que. Você traz pra gente aqui uma diferença de perfil entre Fux e Rosa Weber, mas na prática, o que muda quando a gente olha para a presidência do Supremo Tribunal Federal? O que o fato de termos uma ministra mais técnica, como você fala, mais associada a uma magistratura clássica, pode influenciar no que se refere à pauta da corte? Acho que antes de responder diretamente o que perfil pode mudar, eu acho que vale mencionar que o perfil do magistrado que está na condução do tribunal, ele importa, mas ele não é o único elemento que afeta. E eu acho que principalmente nessa mudança de presidência, nós temos outros elementos do contexto que também podem afetar o que vai ser essa presidência. Como eu disse, o primeiro deles são as eleições. As eleições vão afetar muito o que chega até o tribunal. E às vezes tem questões urgentes que chegam ao tribunal e ele precisa lidar com isso, independentemente da agenda ou da forma como o presidente vai desejar conduzir o tribunal durante aquele ano. Eu acho que tem um segundo ponto importante, que é a duração da presidência. Normalmente, o mandato de um presidente do tribunal, ele dura 2 anos, segundo o regimento interno, e tem aquela regra informal de que eles sempre elegem o ministro com mais senioridade no tribunal que ainda não exerceu a presidência. Só que
especificamente no caso da ministra Rosa Weber, em razão da idade dela, a presidência dela não vai durar 2 anos, a presidência dela vai durar pouco mais de 1 ano. Então, acho que é um segundo ponto que a gente precisa colocar. Ela vai ter menos tempo para fazer o que quer que ela deseje fazer no tribunal. Isso cria uma constrição de tempo e isso faz com que as questões urgentes que chegam ao tribunal também possam entrar na frente do que quer que ela deseje fazer. E aí, acho que colocando esses 2 elementos de contexto já limita muito o que o perfil de um presidente pode afetar, mas o perfil ainda continua importante, eu diria que para uma questão, né? As eleições talvez sejam um dos maiores testes da nossa democracia. A gente, enfim, passou aí por vários ataques do presidente Bolsonaro ao tribunal e, com certeza, vai ser um desafio muito grande conduzir o tribunal durante essas eleições, né? Se qualquer coisa chegar ao tribunal, se a autoridade for questionada por qualquer razão, acho que vai cair aí no colo do presidente, da presidente, saber como lidar. Como eu disse, apesar desse perfil mais reservado da ministra Rosa, ela também já deu indicações de que, mais recentes, que ela não se intimidaria a qualquer tipo de ataque, que ela também sabe lidar com esse tipo de coisa. Eu acho que o principal exemplo disso é a postura dela na DPF 623, que questionava as intervenções do Bolsonaro nos conselhos, especificamente no Conselho do Meio Ambiente. Então, o Bolsonaro diminuiu a participação da sociedade civil nesse conselho por meio de decreto. Houve uma ação ajuizada contra esse decreto e, eventualmente, houve o começo desse julgamento. Depois de vários votos proferidos, o ministro Nunes Marques pediu vista dos autos e interrompeu esse julgamento sem que houvesse uma decisão final. E aí, ao invés de simplesmente aguardar a devolução dos autos, a ministra Rosa foi lá e deu uma liminar alterando o status quo e suspendendo a eficácia desse decreto. Eu acho que esse é um exemplo de como, apesar de não ser uma ministra tão afeita aos holofotes, ela também sabe jogar esse jogo e talvez não esteja disposta a se intimidar, como talvez tenha acontecido no passado, ou como talvez indicasse o perfil dela em razão dessa postura mais reservada. E temos entre as atribuições do presidente da Corte, Ana Laura, justamente a definição dessa pauta do Supremo Tribunal Federal. O que deve vir nessa gestão de Rosa Weber? Quais serão aqueles julgamentos que poderão mexer não só com a opinião pública, mas também com a política? Essa também é uma questão difícil por 2 razões, né? A primeira delas é que o acervo do tribunal tem ações que já estão disponíveis a julgamento, mas ele muda constantemente. Para o presidente incluir uma ação em pauta, o relator precisa antes tê-la liberado a julgamento. E os relatores estão constantemente liberando ações para julgamento. Então, é a primeira razão pela qual é difícil olhar para o acervo hoje e dizer o que vai acontecer no próximo ano, apesar de a gente saber algumas ações importantes aí que estão aguardando. E tem o segundo ponto, que é o fator das eleições. Durante as eleições podem aparecer muitas ações novas que ainda não estão no tribunal e ter um caráter de urgência que acabe fazendo com que elas vão à pauta em lugar das ações que hoje estão aguardando o julgamento. E também pode existir um litígio depois das eleições, a partir de 2023, em reação a atos da presidência ou qualquer coisa que a gente ainda não consegue nem antever, porque não sabe como as coisas vão ser. Apesar disso, eu acho que vale ressaltar uma ação que é de relatoria da ministra Rosa Weber, já está no tribunal há bastante tempo, salvo engano, desde 2018, que é a DPF 442, que discute a possibilidade de aborto nos 3 primeiros meses de gestação. Como a ministra Rosa Weber é tanto a relatora quanto a presidente, ela teria, caso quisesse, teria a possibilidade de colocar em pauta essa ação e começar esse debate. Poder e ter condições de, considerando a urgência e todas as outras questões que chegam ao tribunal, são coisas muito diferentes, e querer também é uma terceira coisa muito diferente, né? O presidente não precisa justificar pelas regras atuais porque ele coloca ou porque ele não coloca, mas o fato é que se eu tivesse que ressaltar aí uma ação que faz tempo que está no tribunal e que vem sendo constantemente, enfim, ofuscada por questões urgentes que chegam, que tomam a pauta do tribunal, seria essa ação, né? E eu acho que vale ressaltar que, como a ministra Rosa Weber, além de ter esse ano de presidência, é o último ano dela no tribunal, porque ela se aposenta também no final de sua presidência, porque a presidência dela, na verdade, vai acabar quando ela fizer 75 anos e não quando passarem esses 2 anos. Acho que vale ressaltar que todas as ações da relatoria dela, que ela só vai conseguir julgar ou proferir um voto nas ações de sua relatoria se essas ações forem julgadas agora. Eu não sei até em que medida ela vai conseguir levar isso em consideração, porque, como eu disse,
a gestão da presidência não é só afetada pelo perfil, não é só afetada pelo interesse. A presidência também tem que lidar com muitas coisas que vêm de fora, que estão fora do seu controle. Então, eu não sei em que medida ela vai conseguir, em que medida ela vai querer, mas fato é que tudo que ela quiser julgar e tiver ao seu alcance, ela vai ter que julgar nesse 1 ano e pouco. Ana Laura, mais uma vez, obrigada por essa conversa, por dispor de um tempo aqui com a gente no Item Mais. Até uma próxima. Eu que agradeço pelo convite. Até mais. Um grande abraço. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais do site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.